Cuidado com spoilers do episódio 5, se você não viu ainda, vai lá ver primeiro, seu Percival, bota o alerta de spoilers pra avisar a galera, deixar bem claro que nós vamos entrar em detalhes da trama do penúltimo episódio de Invasão Secreta. E eu vou começar falando aqui que eu acho que a Marvel tá meio que se colocando numa sinuca de bico, eles estão dando um tiro no próprio pé, estão meio que seguindo a mesma linha de WandaVision, que focaram demais nesse negócio de suspense, de deixar um mistério, e agora tem um episódio só pra resolver um monte de coisa, eles têm que explicar um monte de coisa, então eu tô meio preocupado aí com esse último episódio, vai ter que ser basicamente um filme aí de 2 horas pra dar conta de explicar tudo. Não, cara, e tudo bem, a gente, né, sempre falou que a gente acreditava que a Marvel não ia encerrar isso, né, na própria série, mas até os 2 últimos episódios foram mais curtos até, eu tô com medo essa questão WandaVision mesmo, chegar no último episódio, querer colocar muita coisa, não explicar nada, muita coisa que a gente teorizou, muita coisa que a gente queria ver, muita gente que eles deveriam, pelo menos na minha opinião, que eles deveriam explorar, mas eles ainda não exploraram. Apesar de eu estar gostando da série, entender que isso é uma coisa que tem que ficar no universo, né, da Marvel, eu acho que esse último episódio vai acabar ficando muito corrido, muita coisa. Então eu espero, sinceramente, espero que eles deixem bem aberto várias questões para se resolver no futuro, nos filmes. Pô, seria muito legal uma nova temporada, né? Então eu acho que é um negócio que tem que ser assim, sabe? Porque se ficar corrido a la WandaVision, vai ficar estranho. Exatamente. A gente fala, né, desde o começo que a gente acha que essa série vai terminar em aberto mesmo, que ela não vai ser fechada nela mesma, mas tem muita coisa, por exemplo, que eles precisariam explicar já agora no último episódio. Por exemplo, qual é a do óculos, por que às vezes os personagens estão usando aquele óculos tecnológico e às vezes não. Isso acontece com a Maria Hill, por exemplo, no primeiro episódio, na mesma cena ela aparece usando óculos e não usando, então precisam explicar isso. Fury também, ao longo da série, aparece várias vezes usando e não usando óculos. Eles também têm que explicar da onde vem essa força toda aí da Sonya Falsworth. Eu teorizei que ela pode ser uma Skrull. Hoje, no episódio de hoje, a Gaia abre a porta aí da casa do Fury exatamente igual a Sonya abre a porta do Açougue que tava trancada lá. Então ela tem super força. A gente não sabe se ela é Skrull, se ela é Kree, se ela é Asgardiana, ou se ela tomou um soro do super soldado, alguma coisa, mas isso eles precisam explicar também. Eles precisam explicar também quem é aquela Skrull misteriosa que o Gravik fala que nada teria acontecido sem ela. Até agora não deram nenhuma explicação de quem ela é. Ela apareceu 3 vezes, 4 vezes ali, mas não tem explicação nenhuma e pelo que o Gravik fala, ela é muito importante. Também precisam explicar desde quando o James Rhodes é um Skrull, né? A gente não sabe se em Ultimato ele já era um Skrull. Tem uma fala dele em Ultimato, quando o Rocket pergunta quem já foi pro espaço, o Rhodes não nega em nenhum momento que ele foi pro espaço, né? Na verdade ele responde perguntando por quê. Tipo, por que a pergunta, né? Então assim, talvez ele já fosse um Skrull ali, porque já teria ido pro espaço, né? Sendo um Skrull veio do espaço, mas enfim, a gente ainda não sabe. Eu espero que não seja, eu espero que seja mais recente, porque isso tiraria o peso da morte do Tony Stark, do luto do James Rhodes pela morte do Tony Stark, mas enfim, tem muita coisa pra responder ainda, e tem muita coisa que eles deveriam fazer também. Por exemplo, essa série, eu acho que eles tinham que, primeiro, trazer de volta a Maria Hill, seja com essa minha teoria do LMD ou qualquer outra maneira. Não acho que a morte dela é um acerto, eu acho que é um erro da Marvel se for realmente uma morte definitiva. Eles precisam trazer de volta os agentes da SHIELD também, inclusive a série tem muitas pistas aí, muitas coisas ligadas com a série, então deveriam também trazer, e eles também deveriam, mas aí eu já acho que não vai acontecer mesmo, deveriam apresentar o Hulkling, que é um dos jovens Vingadores, que é metade Skrull. Então eu acho que eles estão perdendo oportunidades também, e eles estão deixando muito corrido pro último episódio. É uma coisa que a gente sempre falou, que essa deveria ser a série mais grandiosa da Marvel. Ela tem o potencial, né, de trazer, né, de volta os Agents of S.H.I.E.L.D., até porque aquilo que a gente já falou várias vezes, que eles estão trazendo o pessoal da Netflix, então o pessoal deles mesmo, eles deveriam trazer de volta, seria importante pro universo, seria importante pro que vai vir, explorar muito mais essas questões dos Skrull. Eu falo assim, eu adoro a série pelo suspense, pelo ar de espiões e tudo mais, porque eu adoro esse tipo de filme, eu adoro esse tipo de série, então eu acho que assim, isso é muito legal, mas pensando no universo Marvel, eu acho que essa série eles poderiam expandir muito mais, deixar a gente muito mais aterrorizado, até porque foi como eles venderam pra gente, né, que assim, quem é Skrull, quem não é, tá tudo meio que óbvio, uma coisa que a gente falou, se eu não me engano, no primeiro episódio, que a gente sentiu ali um ar meio de que, pô, tá dando pra saber quem é Skrull, quem não é e tudo mais, então eu acho que assim, eles poderiam explorar isso mais,
espero que no último episódio tenha algo mais de peso, vamos dizer, pro universo. Espero que deixe aberto para não ficar corrido e a gente fique com mais medo e fique com essa sensação pros próximas produções. Então eu acho que isso seria uma coisa muito importante deles fazerem, né? Exatamente. Agora vamos falar sobre a ligação do Fury no final do episódio, porque eu não acho que foi pro Gravik. Se tivesse sido pro Gravik, talvez a gente tivesse ouvido a voz dele, ou quem sabe até visto ele, né? Como aconteceu na ligação que eles fizeram um pouquinho antes. Eu acho que foi pra outra pessoa. Agora o ponto é, se a gente juntar isso com a imagem que foi divulgada do Fury falando que a cavalaria está vindo, a gente pode imaginar que o Fury ligou pros aliados dele, seja lá quem forem. Esse episódio fala, né, na descrição do episódio mostra que o Fury estava reunindo os aliados dele, que é algo que a gente não viu no episódio, né? Vamos combinar. Ele encontrou a Sônia, ele falou com a Gaia, mas ele não reuniu ninguém. Então eu acho que isso ficou pro último episódio, que ele vai trazer gente de volta. Pode ser a Maria Hill, pode ser os agentes da SHIELD, muito por causa da cavalaria também, né? Que é o apelido da Melinda May, ou pode ser ambos, né? Agora a gente sabe também que ele não quer usar os heróis, né? Os Vingadores, que ele não quer envolver eles na batalha. Então a gente fica mais nessa linha aí de outros agentes, outras pessoas que estão mais alinhadas com esse lado da Marvel. Eu não acho que ele vai trazer a Carol Danvers para resolver o problema, por exemplo, embora seja uma possibilidade, eu acho que é mais remota. Não, eu acho, assim, até acho que a fala que ele tem com a Sônia falando que é uma questão dele, que é uma questão que eles têm que resolver sem os heróis, eu espero que nesse último episódio venha outros agentes, até porque ele sozinho não vai conseguir, né, toda essa luta, senão só vai ser ele só contra o Gravik. Então eu acho que seria importante ter essa batalha contra os Skrulls aí, contra esse grupo de Skrulls vindo agentes, e teria que ser agentes que são experientes, né? Então esse é o momento. Eu espero que seja assim, a Maria Hill trazendo a Melinda May, o Phil Coulson, a Daisy, sabe, trazendo essa galera. Já seria um impacto bem legal, uma coisa que a gente comentou que poderia sempre vir lá do início, mas se for dessa forma, eu acho que foi até bem construído. Se for assim, eu também concordo que ele não ligou pro Gravik aquela hora. Eu acho que a forma que foi feito quis dar a entender que era pro Gravik, mas eu acho que é pra alguém, e aí ele vai reunir as forças, pelo menos eu espero, e ter essa batalha, né? Agora, como ele não quer usar gente com superpoderes, eu fico um pouco menos esperançoso aí da Daisy, por exemplo, ou da Yo-Yo, dos Inumanos da série Agents of S.H.I.E.L.D. aparecerem. Mas ainda há esperança. Talvez ele queira ir na linha, tipo, de quem viveu uma vida parecida com a dele, no sentido de espionagem de agente secreto mesmo, né? Porque ele fala isso pra Sônia. Então é uma coisa que eu fico com uma pulga atrás da orelha. Mas eu acho que assim, se ele trouxer a Melinda e o Coulson só, por exemplo, isso já dá a entender que numa próxima produção a Daisy aparece, né? Então eu acho que pode ter algo nesse sentido, ou também, né, nisso que você falou, ele diz muito isso sobre, né, as pessoas, né, não viveram o que eu vivi e tudo mais, então eu acho que pode ser, a Daisy pode aparecer nisso pelo fato dela ser uma espiã, ela ser uma agente da SHIELD, né? Então eu acho que seria bem interessante. Exatamente. É legal a gente ver que tem uns callbacks também nesse episódio, como em todos os outros dessa série. Por exemplo, o Fury usa aquela máscara que a Viúva Negra usa e que também foi muito importante na série de Agentes da SHIELD, né? E ali também aparece o personagem que apareceu no filme da Viúva Negra, levando o Queen Jet pra ela. Agora ele dá uma identidade secreta nova aí pro Fury. Exato, cara, na hora que ele apareceu eu achei muito legal, sabe, é uma boa referência, né, esse callback, essa coisa de voltar, de trazer, né, do universo, mostrar esse universo, mostrar que esse cara aí, ó, acaba ajuda, né, que a Natasha deixou um legado até pro Fury, né. A gente não sabe se a Natasha deixou esse legado pro Fury ou se foi o Fury quem deixou esse legado pra Natasha e apresentou esse cara pra ela, mas é legal de toda forma ver que o cara tá envolvido com os dois. Exato, né. É muito bom, cara. Eu adorei demais, cara, ver isso. É isso que a gente quer ver, né? Às vezes não precisa ser uma participação tão grande ou por muito tempo. Algumas coisas do universo, cara, eu acho que são muito legais. As pequenas ligações fazem toda a diferença, né? Como a citação ao Dreykov no flashback de um dos episódios anteriores. Exato. E tivemos, infelizmente, aí o funeral do Talos, né? Esse, como eu falei no meu vídeo sobre o episódio passado,
lado, eu não conseguia enxergar um retorno, né? Eu achei que era uma morte definitiva, ao contrário do que eu ainda penso da morte da Rio, e realmente é definitiva, triste, eu gostava muito do personagem, mas aí é uma morte que faz sentido, não é uma morte só pelo choque. O cara teve o protagonismo dele ao longo da série inteira e também do filme da Capitã Marvel, e é uma morte para causar um impacto e deixar a Gaia mais propensa ainda a ajudar o Fury nessa guerra. Exato, é uma coisa que a gente já, né, tinha comentado algumas vezes sobre a morte do Talos, que se a gente tivesse que votar num personagem pra ter um impacto, seria ele. É triste porque é um personagem muito legal, o ator é fenomenal, mas acho que agora é a importância pra dar, né, pra aumentar a importância da filha dele, da Gaia, então é triste, né, a gente fica, porque, pô, eu gostava, desde lá no, o que você falou no Capitão Marvel, ele, com aquela cena, né, ele tomando refrigerante, aquelas coisas assim, sabe, ele sempre teve muito impacto, porque é um ator incrível, um personagem incrível, e aí acho que agora só mostra que a Gaia é uma personagem, não tem tanta importância assim o rosto que ela usa, né, eu tô achando. Infelizmente eu tô achando também que não é tão importante assim o rosto que ela tomou, mas vamos ver, né, ainda há a esperança dela ser um personagem importante e não só uma simples Skrull que vai ficar do lado do Nick Fury. Eu espero que tenha uma personagem humana importante também, interpretada pela Emilia Clarke. Agora vamos combinar também, né, o que o Fury tá fazendo? Por que ele tá levando os DNAs dos Vingadores, o que o Gravik quer? Por que o Fury tá levando isso pra ele? Isso é uma coisa, né, estranha. Eu achei meio estranho. Achei estranho, ele só pegou um vidrinho, todos os DNAs estão ali, então, sei lá como que vai ser isso, mas conhecendo Nick Fury, não é uma coisa que ele faria sem um belo de um plano, né? Então, vamos ver o que tá achando. Eu não entendi muito bem isso, mas é aquela coisa. Vamos ver qual cavalaria que vai chegar. Espero que a Melinda esteja lá pra ajudar nisso. Exatamente. E o Fury nunca faz as coisas sem um plano, né? Ele sempre tá alguns passos à frente, e apesar dessa série indicar que ele tá enferrujado em muitos momentos, a gente tá vendo que não é o caso, né? Que ele ainda está um passo à frente de todo mundo. Apesar da perda do Talos, que foi uma perda muito pesada, né? Mas ainda assim ele tá sempre manipulando todo mundo e jogando o jogo dele. Ele mostra até pra Sônia que ele não tá tão enferrujado assim quanto ela imagina, porque ela não percebeu que o Rhodes era um Skrull e ele percebeu. Então, né? E eu acho que assim, na hora que... Cara, e essa cena eu gostei pra caramba. Na hora que ele pega o sobretudo dele, pega aquele tapa-olho e coloca, aí você fala assim, agora o homem voltou, né? Aí você fala, agora os caras vão ver o que é Nick Fury, né? E, cara, eu adorei a construção da cena, ele pegando... Eu fiquei pensando, pô, mas ele precisa colocar em cada armário? Mas, poxa, ficou da hora demais a cena. Ficou legal demais mesmo. E, claro, a gente viu que o túmulo dele ali não é o túmulo que aparece em Capitão América e Soldado Invernal, né? Inclusive, o túmulo é na Finlândia, é bem longe ali dos Estados Unidos, mas deu pra ver que o Fury tem vários túmulos espalhados ao redor do mundo, e em todos esses túmulos ele guarda coisas úteis aí pra missões. Enfim, é o Fury, né? A gente sabe como ele funciona. Não, exato, né? Ele é o espião dos espiões, né? Como diz num dos filmes. Exatamente. E também uma coisa que tava dando pra prever aí nos últimos vídeos, eu falei sobre isso e acabou acontecendo de fato, é que o Pagon e o Beto acabaram se voltando contra o Gravik, mas aí eles duraram um pouco, né? A hora que eles decidiram ir contra o Gravik, eles acabaram morrendo em questão de minutos, mas tava dando pra ver que eles iam realmente contra o Gravik em algum momento. Não, isso era meio óbvio, né? Eles iam se voltar contra, tava crescendo a forma como o Gravik tava crescendo, né, de vontade de destruir tudo, a raiva dele parecia que tava aumentando, até a forma de não conseguir capturar o Fury, não matar o Fury, isso foi crescendo, então era óbvio que eles estavam ali já meio que olhando diferente, contestando um pouco as coisas dele, e aí ele, né, cara, ele é um super Skrull, e veio e acabou rapidinho com eles, não tem como, aquela cena que todo mundo indo pra cima do Gravik pra bater nele, tudo, de repente ele se livra ali de todo mundo numa facilidade que extremamente forte, né? E só ele, né? E é curioso que só ele usou nele, né? Ele fala meio que dá a entender que vai usar os outros, mas até agora ele só usou nele, né? Exatamente, só ele conseguiu usar. E a Gaia, obviamente, mas a Gaia foi contra até o conhecimento dele próprio. Então ela também é um elemento surpresa aí pra batalha final, que o Gravik acha que ela morreu, né? Então vamos ver o que vai acontecer
no último episódio de Invasão Secreta. E agora eu vou pedir pro seu Percival deixar um pedacinho do meu react com os melhores momentos do episódio pra você ver como eu reagi assistindo ao episódio 5 de Invasão Secreta pela primeira vez. Colocaram ele falando que os heróis vão reagir, então pode ser que apareça alguém, hein? O nome do episódio é Harvest, né? É colheita, que é mais um episódio curto. Mas na descrição tava dizendo que o Fury vai reunir os aliados dele. Então vamos ver quem aparece aí, né? Olha lá a mina misteriosa. Eu sabia que o Pagon tava incomodado. E o Beto também vai mudar de lado. Os Skrulls também se sacrificam nos quadrinhos de Invasão Secreta. Boa, Beto, vamos! Sabia que você ia se voltar contra o Gravik. E não é só ele, né? O Gravik perdendo o apoio de vários. Nossa! Ah, eu sabia que ele ia se voltar contra o Gravik, mas eu não achei que ele ia durar tão pouco. Já tem alguém aí. A colheita, então, pelo visto, o Fury tinha acumulado os DNAs dos Vingadores. Coitada da Gaia. Vai pedir ajuda pra enterrar o pai e vai acabar indo parar no meio de uma guerra. Olha lá, ela fazendo a mesma coisa que a Sônia fez no episódio 2. Eu teorizei que a Sônia pode ser Skrull por causa da força dela, mas e se ela for Kree? Asgardiana? Isso não é o cara que apareceu em Viúva Negra? Se o cara morreu pendurado ali. Aquelas máscaras, né? É... Tem humanos em Nova Skrulls? Como assim? Pra quem ele ligou, hein? Maria Hill? Agentes da S.H.I.E.L.D. Agora, a descrição do episódio fala que o Fury reúne os aliados dele, não reuniu nada. E pro episódio 5 de Invasão Secreta é isso. Mais tarde aí, essa semana, vai sair minha análise de cada detalhezinho desse episódio, que nem eu tô fazendo todas as semanas. E na semana que vem, claro, a gente vai fazer também esse mesmo vídeo sobre o último episódio, nossos comentários, nossos pitacos, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. E também, semana que vem, vai ter vídeo explicando aí todos os detalhes do último episódio. Então fiquem ligados aqui no canal. Bora que semana que vem a gente espero que feche com chave de ouro, porque, e que continue muito mais ainda com os Skrulls e essa tensão, né? Exatamente, a gente fica na torcida. E enquanto isso, para você conhecer a história antes de Invasão Secreta nos quadrinhos, a história que revelou a invasão Skrull pro mundo e que mostra a morte do Pagon, né, que aconteceu nesse episódio, eu vou deixar aqui na tela final para vocês a saga da revolução dos quadrinhos, uma saga dos Novos Vingadores explicada em detalhes, uma história que mostra o Wolverine, Homem-Aranha, Luke Cage, Punho de Ferro, Doutor Estranho, Mulher-Aranha, todos eles indo contra o Tentáculo e a Elektra, que acaba morrendo e se revelando uma Skrull. Era o Pagon se passando pela Elektra, e aí que é descoberta a invasão secreta. Então dá uma conferida na saga da Revolução, que é muito legal e eu explico em detalhes. Bem foda, cara, bem foda, e a gente sempre indica essa saga. Então, vai lá. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima. Falou!